Hoje eu quero te contar uma história incrível. Uma história que, em apenas algumas palavras, revelou um dos maiores segredos da fé cristã. Mas não se engane. O que aconteceu no alto daquela cruz vai muito além do que imaginamos. É uma história de redenção, arrependimento e, acima de tudo, esperança. Essa é a história de Dimas, o ladrão na cruz. Tudo começa em um cenário sombrio. O dia estava escuro, como se a natureza pressentisse a injustiça que estava prestes a acontecer. Jesus, aquele que havia andado pelas ruas curando os enfermos, pregando o amor e a misericórdia, estava agora sendo conduzido para a morte. Ele carregava uma cruz pesada, símbolo do castigo que os romanos reservavam para os piores criminosos. Mas Jesus não era um criminoso. Ele era inocente. Entre a multidão que seguia Jesus naquele dia, havia todo tipo de gente. Uns o insultavam, outros apenas observavam em silêncio. Mas entre todos, havia dois homens que iriam compartilhar daquele momento único: Dimas e Gestas, dois ladrões condenados à morte. Eles seriam crucificados ao lado de Jesus, um à sua direita e o outro à sua esquerda. À medida que a caminhada ao Calvário avançava, o sofrimento era palpável. Jesus, já exausto pela tortura que sofrera, tropeçava sob o peso da cruz. E enquanto isso, Dimas, observando aquela cena, começava a sentir algo estranho. Ele havia ouvido falar de Jesus, mas jamais imaginaria que aquele homem que só havia feito o bem estaria agora enfrentando a mesma condenação que ele, um criminoso. Quando finalmente chegaram ao Calvário, as três cruzes foram erguidas. Um cenário de horror e dor tomou conta do lugar. As pessoas se reuniam, algumas curiosas, outras maliciosas, esperando pela morte. E então, o inesperado acontece. Gestas, o ladrão à esquerda, começa a insultar Jesus. Ele o desafia dizendo: "Se você é realmente o Cristo, salve a si mesmo e a nós." Palavras cheias de desespero e sarcasmo, vindas de alguém que já havia perdido toda a esperança. Mas Dimas, do outro lado, sentiu algo diferente. Ele sabia que merecia estar ali. Sabia que os seus crimes o levaram àquele destino. Mas Jesus, ele não conseguia entender como alguém tão puro e justo estava ali, pregado a uma cruz, ao lado de criminosos. Foi então que Dimas fez algo surpreendente. Ele repreendeu Gestas. "Você nem teme a Deus, estando sob a mesma condenação? Nós estamos aqui com justiça, pois recebemos o que nossos atos mereciam, mas este homem não fez nada de errado." Imagine o que se passava no coração de Dimas nesse momento. Em meio à dor e ao sofrimento, ele encontra clareza. Aquele homem que estava ao seu lado não era um simples mortal. Era o Filho de Deus. E então, com uma fé simples, mas poderosa, Dimas faz um pedido que mudaria sua eternidade. "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Aqui, eu quero que você pause por um momento e reflita. Quantas vezes, em meio à dor, nós fazemos pedidos semelhantes? Mas o que Dimas fez foi mais do que um pedido de ajuda. Ele reconheceu Jesus como o Rei, como o Messias. E isso, meus amigos, é o que fez toda a diferença. E então, Jesus, mesmo em meio à sua própria agonia, responde a Dimas com uma promessa que ecoa até hoje. "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Essa simples frase não trouxe apenas consolo a Dimas, mas revelou o verdadeiro propósito de Jesus na terra. Ele veio para salvar os perdidos, os arrependidos, aqueles que, mesmo no último momento, reconhecem sua necessidade de redenção. Essa história nos ensina algo profundo. O perdão de Deus não tem limites. Não importa o quão longe tenhamos ido, quão perdidos possamos nos sentir, o amor de Deus nos alcança. O que Jesus ofereceu a Dimas, naquele momento, foi muito mais do que uma salvação momentânea. Ele ofereceu a vida eterna, a chance de estar com ele no reino dos céus. Agora,
Vamos refletir sobre o impacto desse momento. Ali estava Dimas, um criminoso condenado, que em seus últimos momentos de vida encontrou a salvação. Ele não teve tempo para realizar boas obras, para consertar seus erros passados. Tudo o que ele tinha era sua fé em Jesus, e isso foi o suficiente. Isso nos mostra que a salvação não é baseada em nossos méritos, mas na graça de Deus. Tudo o que ele pede de nós é um coração arrependido e uma fé sincera. Você já se perguntou por que essa história é tão poderosa? Porque ela nos lembra que nunca é tarde demais. Nunca é tarde para se arrepender, nunca é tarde para pedir perdão, nunca é tarde para encontrar a redenção. Não importa o quão distantes estejamos, Deus sempre está de braços abertos, pronto para nos receber. E há um outro detalhe importante. O que Jesus ofereceu a Dimas naquele dia foi uma promessa imediata. Hoje estarás comigo no paraíso. Não foi algo para um futuro distante, mas para aquele momento. Isso nos lembra que a promessa de Deus é viva, é real, é para o agora. Quando colocamos nossa fé em Jesus, a vida eterna começa naquele exato instante. Voltando à cena da crucificação, a dor física de Dimas não desapareceu, mas sua paz interior superava todo o sofrimento. Ele agora sabia que, apesar de tudo, ele estaria ao lado de Jesus no paraíso. E isso nos mostra outra grande lição. Mesmo em meio ao sofrimento, podemos encontrar paz em Deus. Não é a ausência de dor que traz a paz, mas a presença de Deus em nossas vidas. Essa história também nos fala sobre a misericórdia de Deus. Dimas, um homem que viveu uma vida de crimes, encontrou redenção nos seus últimos momentos. Isso nos mostra que o coração de Deus está sempre aberto para aqueles que buscam a sua misericórdia, independentemente do que fizeram no passado. E se Deus pode perdoar um ladrão morrendo na cruz, certamente Ele pode perdoar a mim e a você. Por isso, eu te pergunto, onde você está em sua jornada espiritual? Talvez você tenha vivido longe de Deus, talvez você sinta que já cometeu erros demais. Mas lembre-se, Dimas nos mostra que nunca é tarde demais. A qualquer momento, podemos nos voltar para Deus, e Ele estará lá, pronto para nos receber com amor e graça. Agora, enquanto refletimos sobre essa história, pense em como ela se aplica à sua vida. Dimas fez um simples pedido: lembra-te de mim. E Jesus respondeu com uma promessa eterna. O que você pediria a Jesus hoje? Se você estivesse no lugar de Dimas, o que diria a ele? Essas são perguntas profundas que podem mudar o rumo da nossa vida. No fim, a história de Dimas nos lembra que a cruz não foi o fim, mas o começo de uma nova vida. E essa nova vida está disponível para todos que colocam sua fé em Jesus. É uma mensagem de esperança, de redenção e de transformação. Então, enquanto encerramos essa reflexão, quero que você saiba: o amor de Deus está sempre ao seu alcance. Ele não pede perfeição, apenas um coração arrependido e uma fé sincera. Assim como Dimas, todos nós podemos encontrar redenção e vida eterna através de Jesus. E assim, chegamos ao fim dessa incrível história. A história de um homem que, no último momento de sua vida, encontrou redenção. Mas essa não é apenas a história de Dimas, o ladrão na cruz. Essa é a minha história, a sua história. Porque todos nós, em algum momento, nos encontramos perdidos, precisando de perdão, precisando de um Salvador. O que aprendemos aqui é que não importa o que fizemos ou o quão distante estamos de Deus. O que importa é o que fazemos agora. Dimas nos mostrou que a verdadeira transformação acontece no coração e que nunca é tarde demais para encontrar redenção. A salvação é um presente disponível a todos que se voltam para Jesus com fé sincera. Então, eu te pergunto, onde está o seu coração hoje? O que você pediria a Jesus se estivesse naquele lugar, ao lado dele, na cruz?
Lembre-se, o amor de Deus é infinito. Sua graça não tem limites, e Ele está sempre de braços abertos, pronto para nos receber. Se essa mensagem tocou seu coração, não ignore o chamado. O mesmo Jesus que prometeu a Dimas um lugar no paraíso é o Jesus que te convida hoje a caminhar ao lado dele. Não importa o seu passado, ele oferece uma nova vida, uma nova esperança. Basta crer. E assim, com essa promessa de vida eterna, eu encerro essa reflexão. Que você possa encontrar em Jesus a paz que Dimas encontrou naquele dia e que sua vida seja transformada pela graça redentora de Deus. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.